povo do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma semana, iniciando mais uma semana, né? E com aula de história. Olha que legal! Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao tema que a gente iniciou a aula passada, que é a independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana também, como é conhecido esse acontecimento, certo? Mas antes da gente iniciar a nossa querida aula de história, a gente vai dar alguns informes aqui, né? Primeiramente, né, eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e eu sempre ando muito bem acompanhada, certo? A gente está contando aqui com a presença do queridíssimo Bruno, certo? Fazendo a nossa interpretação aqui de Libras, deixando essa aula mais acessível, certo? Para todas e todos. Temos uma equipe muito legal, muito massa aqui na produção. Billy, da Lila, que sempre deixam essa aula bem elaborada, encantadora, né? Uma produção top. E junto comigo está minha amiga, querida, maravilhosa, professora Camille. Dá uma palavrinha aí com eles, Camille. Olá, lindeza, tudo bem? Nunca mais apareci aqui na aula dessa professora incrível. E ó, vou dar aqui um spoiler. Eu acho que hoje a aula vai ser sensacional. Eu se fosse vocês, eu como vocês sabem, estou aqui no chat, já dei bom dia. Então quem tiver aí, me dá um bom dia de volta. E qualquer dúvida, comentário, crítica, vocês podem jogar aqui no chat que a gente responde, tá certo? Não tenho medo de não. A ideia é que a aula seja dinâmica, divertida, mas é interessante que vocês também nos deem um feedback. Então comenta, pergunta, diz o que tá achando, tá certo? Então até daqui a pouco. Um beijo. Maravilhosa, né? Essa professora. O recado foi dado aí, né? Interessante que vocês interajam, porque o conhecimento nasce desse diálogo, né? Se a gente quer construir um horizonte de conhecimento, de aprendizado, a gente precisa fazer essa troca, né? Fica muito mais fortalecido, certo? Então, vamos lá, gente, participem, que é muito importante. Aprende vocês e aprende a gente também com essa troca, tá bom? Bom, então, como eu já tinha falado, né, o tema da nossa aula hoje é a independência dos Estados Unidos. A gente vai dar sequência ao que a gente estava falando, né? Na aula anterior, a gente falou algumas coisas antecedentes, né, ao fato lá da independência mesmo dos Estados Unidos. Mas vamos relembrar aqui, né? Vejam aí no slide. Relembrando o que a gente viu na aula anterior, né? Como foi o processo de colonização da América do Norte, né? Como foi esses primeiros habitantes, né? Essas primeiras pessoas que chegaram e colonizaram essa região aí que hoje a gente conhece como Estados Unidos, né? Que antes era conhecido como as 13 colônias. Bom, essas pessoas que chegaram, né? Esse povo aí que chegou nessa região foram povos que saíram lá da Inglaterra. Por a Inglaterra, no século XVII, né, viviam algumas revoluções lá, guerras, conflitos, e um deles eram os conflitos religiosos, né, católicos e protestantes. Também haviam conflitos entre a nobreza e a burguesia, né, que a burguesia era uma classe social que estava crescendo naquele momento na Europa, não é isso mesmo? Então, as primeiras pessoas a chegar nesses territórios foram refugiados, né, dessas perseguições que estavam ocorrendo ali na Inglaterra. Então, olha aí como está no slide, né? Perseguição religiosa, questões econômicas e sociais. Fizeram essas pessoas falarem assim, não dá mais para mim ficar aqui, então vou fugir, né? E aí vem e chega nesse território e fica conhecido como as 13 colônias, ok? E aí, vejam, a metrópole inglesa, né, eles chegam lá, né, aqui não, chegam lá na América do Norte, começam a habitar ali e não há muita interferência, né, da metrópole inglesa. Então,
Então, eles tinham uma certa autonomia, né? Essas 13 colônias, elas tinham uma certa autonomia, porque a Inglaterra, a coroa inglesa, não intervia muito. Bom, primeiro, na colônia do norte, né? As colônias do norte, a gente viu na aula anterior que ela tinha um clima mais temperado, né? Um clima mais frio, que era muito parecido com a Inglaterra. Então, elas não tinham interesse... não tinha interesse da metrópole, né, de explorar ali, porque ali não eram os produtos, né, que eram plantados ali, não tinha muito, vamos dizer assim, não tinha uma visão para exportar, né? Então as colônias do norte começou a se desenvolver um autogoverno e a produzir, olhem aí no slide, uma agricultura mais familiar, né? Uma agricultura ali para eles, sobrevivência. E aí, de certa forma, existia essa liberdade moderada, né? Eles podiam se desenvolver ali politicamente, economicamente, né? E aí, como eu já estou falando, né? A liberdade moderada e a consciência democrática. Então, eles puderam, como não tinha intervenção da coroa inglesa, eles puderam ter esse desenvolvimento. Já as colônias do sul, certo? Tinha uma perspectiva, né, de um mercado mais exportador, né? Eles trabalhavam ali na agricultura, plantação, para exportar, certo? Então, nessas colônias também o clima era mais favorável, né? O clima era tropical. Então, vejam aí, olha, a monocultura, né, que é uma das agriculturas, né, cultivo para exportação, e existia a mão de obra escravista, certo? Então, houve essas duas tipos de colônia, dois tipos de desenvolvimento de processos, exatamente, professora Camille, que diferenciou, né, a colônia do norte quanto a colônia do sul. Professora Vanessa, a gente podia pensar que o modelo de exploração, se a gente puder falar assim, das colônias do sul, ela é bem semelhante ao que aconteceu no Brasil. Exatamente. Né? Uma monocultura com finalidade de exportação, com base tendo por base a mão de obra escravizada. Exatamente. E a falta de interesse em um desenvolvimento, né? Claro, uma falta de interesse da Inglaterra, não da colônia em si. Então, é quase como se a gente tivesse, durante esse período da colonização norte-americana, dois modelos, né? Bem distintos e que coexistiam em tese como uma única colônia, não uma, né? Já que eram 13 colônias. Exatamente. Mas duas situações distintas, o que vai levar, né, ao longo do tempo, e aí vocês não vão ver isso agora, isso é assunto mais pra frente, a guerra de secessão, que foi entre o norte e o sul, já que eles se desenvolvem de maneiras distintas, e um dos motivos é justamente esse modelo de exploração. Exatamente. E o fato, né, das colônias do norte não ter muita intervenção da metrópole inglesa, né, da coroa inglesa, então eles puderam ter uma certa autonomia. E aí é o que a gente estava falando, eles conseguiram, né, ao longo dos anos, se desenvolver, não só na questão marítima, né, e aí começaram a também trabalhar essa questão comercial e, consequentemente, houve um acúmulo financeiro, um acúmulo de capital, né? Então, isso aí também vai causar um certo incômodo, vamos dizer assim, quando a Inglaterra começa a intervir nesses territórios. Certo? Mas vamos seguindo. Então, olha aí, mesmo, né, tendo essa questão aí nas colônias do sul, né, de ter esse olhar mais para o mercado exportador, né, de externo, né, a Inglaterra não exerceu um domínio efetivo nas colônias, né, pois estavam envolvidas em solucionar problemas internos, né? A gente viu aí que a Inglaterra vivia conflitos, guerras civis, então tudo isso deixava a Inglaterra muito ocupada com as questões dela, e então esses povos, né, que estavam nessas regiões das 13 colônias não interessava muito naquele momento a Inglaterra. Então aí as colônias passaram a desenvolver um ritmo administrativo próprio, certo? Bom,
Mas aí, dentro dessas questões, né, a gente viu na aula anterior que a Inglaterra estava aí, né, com essa questão das guerras, a Guerra dos 7 Anos, né, lá com a França e a Inglaterra. A gente sabe aí, né, ao longo da história tiveram muitos confrontos, né, são aí, existe um confronto aí político-econômico dessas duas nações aí e é de longas datas, né? Então, veja, a Guerra dos 7 Anos, por exemplo, que foi a guerra entre França e a Inglaterra sai vencedora, mas sai bastante endividada, né? Ela sai ali numa crise econômica danada. E também o processo de revolução industrial, né, gente, que começa ali na Inglaterra e acaba colocando a Inglaterra em uma situação, né? Aí o pessoal pensa assim, poxa, estamos começando a desenvolver, né, a questão da indústria, precisamos de matérias-primas, precisamos, né, de materiais para que a gente possa expandir. E a gente está aqui numa crise. Tem aquele povo que está lá na América do Norte, né, que saiu daqui, refugiados, vamos lá, atrás deles, né? Então aí começa, nesse momento, né, a Inglaterra, nessa crise quebrada, aí diz assim, vamos começar a intervir política e socialmente lá nas 13 colônias. Então é a partir daí que começa uma intervenção mais efetiva da Inglaterra. Olhem aí no slide. Então lá a gente viu, né, a Inglaterra com a Guerra dos 7 Anos, a Revolução Industrial, e aí existe aí esse momento, né? Essa ruptura, essa mudança política começa a partir desse momento. Então, a quebra da autonomia das 13 colônias começa nesse momento aí. E aí começa a Inglaterra cobrar impostos, trazer novas leis ali para as 13 colônias. E o que é que vai acontecer? Olhem no slide. As 13 colônias não aceitam essa intervenção e ficam insatisfeitas porque elas já estavam se desenvolvendo ali. Elas tinham uma certa autonomia, né? Tinham o autogoverno, seu processo lá de desenvolvimento e a metrópole, né? A coroa inglesa não tinha intervido até aquele momento porque elas iam intervir agora. Então começa a causar insatisfação, certo? Das 13 colônias. E aí, olha, passei demais. E aí, as novas leis, né, que a gente chegou a ver algumas na aula anterior, né? A Lei do Açúcar, de 1764, a Lei do Selo, a Lei do Chá e a Lei de Townshend. Eu acho que é assim, né? A pronúncia. A professora aqui não sabe falar inglês fluente, né, gente? Então, essas leis acabam causando um certo incômodo, né? A gente viu lá a questão da lei do açúcar, né? Que esse produto começa a ficar limitado no monopólio. A lei do chá também, que a gente vai rever ali, que houve também um confronto, né? Com os colonos em depositar aquele chá, jogou ali no mar, como uma forma de boicote, de protesto, certo? E a lei do selo também, que qualquer documento, né, que saísse tinha que ter o timbrado, né, tinha que ter o selo da Inglaterra. Aí causa vários incômodos, né, porque a intervenção está sendo bastante aí. Olha aí, a lei do selo, né? Este jornal, por exemplo, aí da Pensilvânia, né, um jornal da época, substituiu o selo que deveria ter no jornal, né, que era o selo lá da Inglaterra, pelo símbolo de uma caveira. Olha aí ao lado, esse símbolo da caveira. E aí esse símbolo aí vinha num formato de protesto, né? Em protesto contra a imposição da Inglaterra. Porque eles diziam, não tem necessidade, né? Se um documento de circulação aqui, local, a gente tem que colocar um selo que veio lá da Europa, da Inglaterra. Então, uma forma de boicote, né, de protesto, era colocar esse símbolo aí da caveira. Não é isso, professora Camille? Isso, professora Vanessa. E aí, lembrando que a lei do selo, ela tem uma motivação pecuniária.
Então, exige-se a presença de um selo real que deveria ser pago. Então, por quê? Porque essas leis, elas têm como um objetivo geral, digamos assim, aumentar a arrecadação dos impostos, né? Para que a metrópole sane suas dívidas, como a professora Vanessa falou. E aí, esse jornal que se rebela e que coloca uma caveira é uma marca do quê? Do papel da imprensa nas revoluções, né? Porque os jornais, eles eram os meios de comunicação da época, os mais eficientes, digamos assim, né? Então, você tinha o jornal também como esse espaço de protesto, como esse espaço de circulação das ideias revolucionárias. Não há revolução que não tenha andado de mãos dadas com a imprensa em algum nível, né? Seja pelas charges, seja pela circulação das ideias, seja pelos protestos. E aí, nesse caso, a gente vê isso. E aí, pensem assim, né? Imagina, vocês se autogovernam por muitos anos, e aí, de repente, a metrópole diz, não, vocês precisam pagar, vamos ter o monopólio do chá, do açúcar, e vocês, além de tudo, terão que pagar pelo selo. Então, tudo o que fosse impresso precisaria ter esse selo real. Por quê? Porque, assim, a Inglaterra conseguia mais dinheiro, não é isso, professora? Exatamente, né? Então, é uma forma aí, né, que eles utilizaram de protestar esse tipo de lei. Só que existiu, olha aí vejam só, a oposição ao sistema de exclusividade do comércio também, né, que tem muito a ver com ali a lei do chá. Por exemplo, as colônias inglesas só podiam comprar e vender por intermédio de Londres. Então, aquele desenvolvimento que havia, né, aquela autonomia que essas 13 colônias já estavam, né, vivenciando ali, antes dessa intervenção da Inglaterra, começou a ficar cada vez mais limitada, né, porque todo o processo de comércio político, a Inglaterra queria intervir. Então, olha aí, acaba criando um confronto, né, um conflito aí com esses colonos das 13 colônias, certo? Então, olha aí, o direito à participação política também era o que os colonos pediam, né, para que os impostos fossem legítimos, né, essas taxações, esses impostos que a Inglaterra estava colocando, né, para que essas 13 colônias pagassem, né, dentro dessas leis aí, para que eles fossem legítimos, ela precisava haver participação política, né, desses colonos. Se não houvesse participação política, então não era legítimo, né, você cobrar uma taxa, um imposto, sem ter esse direito de participar, né, de ter voz ali no parlamento inglês. Então, começa a causar ainda mais insatisfação desses colonos, né? E aí a gente chegou, nossa, eu estou aqui passando, rápido, a questão aí da festa do chá de Boston, né, que a gente viu, inclusive a gente viu essa imagem, né, na aula anterior, essas duas imagens aí, que representações, né, do que ocorreu nesse momento aí, né, onde os colonos começam a jogar essa mercadoria que era tão lucrativa, né, o chá é uma tradição nessas regiões e era muito lucrativo, né, o comércio desse produto. E aí, com essa lei do chá, que começa a restringir, né, deixar um monopólio, né, nem todos poderiam mais vender, aí os colonos em protesto começam a jogar vários desses produtos, né, do chá aí no mar, certo? Então, uma forma de protesto e de boicote. E aí, vejam só, né, com essa situação aí. Né, depois desse protesto, o fechamento do porto de Boston, né, o aumento do controle sobre o estado de Massachusetts, que né, a capital aí é Boston, e a proibição de reuniões, né, das reuniões dali deles se organizarem para poder intervir, né? Essa questão aí da Inglaterra está tendo tanta participação ali que até então não existia. Então eles começam a proibir e fechar o circo, né? Cada vez mais a Inglaterra em cima ali dessas 13 colônias.
Então, os eita, travou agora. Soldados, vejam só aí no slide, enviados para lá com a obrigação dos colonos abrigá-los e alimentá-los. Né? Então, soldados que participaram dessas guerras que a Inglaterra, né, se envolveu, foram levados eita, eu tô ruim hoje, para as 13 colônias. E aí, nessas 13 colônias, esses colonos eram obrigados a acolher esses soldados, certo? E aí, essas leis que a Inglaterra impôs ficou conhecida como as leis intoleráveis, certo? Não dava mais para tolerar, certo? Então, quando é que os colonos declaram a independência, né? Quando é que ocorre esse grito aí, né? Essa forma de independência, né? Que os colonos já não estavam aguentando mais essa intervenção da coroa inglesa, né? Veio o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774, certo? Então, manifestaram sua insatisfação com as leis impostas, né? Essas leis que a gente viu, pelos ingleses, mas mantiveram sua fidelidade com o rei inglês. A princípio, gente, esses rebeldes, né, assim, as pessoas que estavam aí à frente dessas manifestações, eles não queriam independência a princípio, né? Para eles estava confortável, mas começam essas leis, começam essas imposições, né, de imposto, essas taxações, começa a criar insatisfação. Mas veja que nesse primeiro congresso, eles não querem independência de imediato, né? Eles só querem participação no parlamento de Londres, né? Então ele diz, ó, a gente mantém fidelidade ao rei inglês, mas dê mais voz a gente, né, no parlamento, deixe que a gente possa participar lá. Então não era a princípio assim, vamos romper, né? Não é esse o momento. Só que aí a Inglaterra não cede muito, né? Não deixa muito essa participação dos colonos no parlamento de Londres. E aí, veja, a situação se agrava. Os ingleses decidiram enviar mais tropas para as 13 colônias e, mais uma vez, obrigar os colonos a sustentá-las. Então, difícil, né? Começa a criar ainda mais confronto. Em vez de ali tentar de uma forma mais pacífica, né? No diálogo, não. A Inglaterra começa a ainda mandar mais tropas e não abre para o diálogo. Então, o desgaste nas relações aumentou e os primeiros confrontos, né? Conflitos armados entre colonos e ingleses aconteceram. E uma dessas batalhas é essa daí, ó, também, não sei se eu vou pronunciar certo, Lexington e Concord, de 1775, certo? Foi um dos primeiros confrontos armados, vejam. Então, aí começa já a ter um desgaste muito grande entre colonos e a coroa inglesa. E aí, olha, ocorre o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Aí já nesse segundo congresso, olha o que ocorre. Representantes das 13 colônias alegaram não haver mais condições de manter laços coloniais com a Inglaterra, porque estava demais, né? A gente tentou diálogo no primeiro congresso, né, na primeira reunião, ali, assembleia, para a gente se acertar. A gente ainda disse, vamos manter fidelidade ao rei, mas a Inglaterra não teve conversa, né? Não recuou, a Inglaterra começou a intervir ainda mais. Então, nesse segundo, eles já foram com outra visão, tipo, não dá para dialogar, não dá para manter mais laços. E aí, o que é que acontece? Em 4 de julho de 1776, olhem aí no slide, ocorre a declaração, foi emitida a declaração de independência. E olha aí, ó, duas figuras bem importantes, né, que foram autores dessas declarações, que é Benjamin Franklin, um dos patronos, né, um aí dos autores da independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, o principal autor também da Declaração de Independência. Essas duas figuras aí, eles foram um dos autores, né, um dos principais autores dessa Declaração de Independência.
ok? Que era baseada nos ideais iluministas, que a gente já estudou isso em aulas anteriores, né? A questão ali da liberdade religiosa, liberdade de expressão. Então, era baseado nesses ideais iluministas essa declaração, ok? E aí, veja, a independência dos Estados Unidos foi pacífica, vejam aí no slide. Após a declaração, será que a independência foi pacífica, né? Após a declaração de independência, os conflitos entre colonos norte-americanos e ingleses seguiram acontecendo e estenderam por mais 5 anos. Os colonos formaram, né, uma milícia armada que lutou contra as tropas inglesas. Então, não foi pacífico, né? Após aí o segundo congresso da Filadélfia, começou a situação ficar ruim, né? Então, não teve diálogo, não teve nada. Começou a ter confrontos armados. E aí, os cidadãos norte-americanos puderam se armar para se defender, certo? Então, aí começa essa questão dos confrontos armados. E aí existe essa batalha, né? A Batalha de Yorktown, em 1781, que derrota os ingleses, né? Esses colonos aí, das 13 colonas, dentro dessa batalha saem vencedores e a derrota dos ingleses. E os ingleses, assim então, né? Aceitam, vejam aí, aceitaram negociar com os norte-americanos e a independência dos Estados Unidos foi reconhecida por meio de um tratado chamado Tratado de Paris, certo? Em 1783. E aí a gente vai para a hora do desafio, né, professora Mili? Vejam só, rapidamente que a gente já está chegando no nosso fim da aula, né? O estopim que levou ingleses a anunciarem as leis intoleráveis sobre as 13 colônias decorreu de um evento em que os colonos norte-americanos, disfarçados de indígenas, invadiram um porto e destruíram caixas de chá, lançando-as no mar. Esse acontecimento se passou em qual cidade norte-americana? A gente viu na aula de hoje, em Boston, Filadélfia, Nova York, Washington ou Baltimore? Foi? Letra A, Boston, não é isso? A festa do chá de Boston, exatamente. Então, gente, eu quero me despedir por aqui, né? A aula está chegando ao fim, vou passar a palavra para a professora Mili, se despedir de vocês e estamos lá. Oi, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Lembrem-se que é um assunto importante porque a independência dos Estados Unidos influenciou diretamente a Revolução Francesa, que influenciou a Inconfidência Mineira aqui. Então, a gente vê o quê? O papel das revoluções, né? De ir influenciando as outras. É um prazer estar aqui. Um beijo e até a próxima. Pois é, a gente viu na aula anterior que foi o primeiro país a se declarar independente, né? Da Europa. A gente viu que foi uma colonização bem diferenciada do que ocorreu aqui no Brasil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui, ó. Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.